Há um sentido que nós deveríamos dar também ao debate do PPCub para esse ajustamento das nossas regras, por uma redefinição desses usos por um longo período, por um prazo de uma década, que esse PPCub precisa ser, portanto, bem consentâneo com essas necessidades da sociedade, para que possa ter essa duração prestigiado, cumprido, executado por todos, e sairmos dessas contradições a que me referi, que terminam levando as questões de urbanismo, muitas vezes, até as páginas policiais. Então, é com este desafio, digamos assim, e esse chamamento a esta reflexão, que eu cumprimento a todos e desejo que esta audiência pública seja muito produtiva e de bom êxito. Muito obrigado e vamos ao trabalho. Com a palavra, o senhor deputado distrital Vasni de Rori. Gostaria de saudar a mesa dos nossos trabalhos, na pessoa do deputado Geraldo Magela, colega, militante há muitos anos. Quero saudar a cada uma das lideranças aqui presentes, da 700, Instituto de Arquitetos do Brasil. Me desculpe que a gente não consegue identificar do Conselho Comunitário. Acredito que debater a área tombada de Brasília não é uma tarefa fácil. Portanto, eu quero cumprimentar a cada um de vocês que tem debruçado nesse assunto, tem encarado as distorções e não tem se acomodado diante delas. Não podemos ser derrotados diante da ilegalidade, diante das infrações. Nós, particularmente aqui dentro dessa casa, o Poder Legislativo da população do Distrito Federal, estamos fazendo um grande trabalho de resgatar a idoneidade das nossas instituições, em particular desta casa, para que possamos, ao apreciar matérias dessa envergadura, termos um produto que redunde, em primeiro lugar, no interesse público e, em segundo lugar, vem ao encontro dos interesses daqueles que estão excluídos, estão padecendo de um processo de não incorporação no próprio desenvolvimento. Além disso, o enfrentamento de um processo de especulação que Brasília vive, talvez sem precedentes no país. E isso impõe sobre nós, particularmente nessas áreas que está dentro da poligonal do tombamento, uma responsabilidade ainda maior. Então, quero dizer para vocês que conte conosco, conte com a nossa disposição de discutir os assuntos. Queremos fazer a coisa com mais absoluta clareza do interesse público, também tendo a sensibilidade para modificações que muitas vezes é pertinente a esse interesse. Nós não podemos cultuar a história por cultuar a história, nós temos que cultuar a história numa perspectiva de atendimento ao interesse da nossa população e, ao mesmo tempo, tendo a lucidez de resistir à impetuosidade do processo capitalista que muitas vezes desvirtua o interesse da pessoa humana, violando a qualidade de vida da nossa população. Quero, portanto, agradecer a oportunidade de estar aqui presente, desejando o melhor dos resultados para a nossa cidade. Muito obrigado e um bom dia a todos vocês. Ouviremos agora o senhor superintendente do IPHAN, Alfredo Gastal. Boa tarde, bom dia, melhor, senhores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao secretário da SEDAB o convite para participar desta reunião, que envolve todos aqueles que residem nessa cidade. E vejo que há uma boa quantidade de representantes daqueles dos vários grupos que residem no plano piloto.
na área tombada. Eu quero destacar também a presença do deputado Vasni de Ruri, que tem sido um constante colaborador de Brasília e do seu desenvolvimento nas suas vários momentos no governo do Distrito Federal, seja como deputado, seja como secretário que foi. Não vou fazer uma lista aqui das pessoas que eu devo agradecer pelo fato de estarem na mesa, e vou direto ao assunto que eu acho que é o assunto efetivo. Brasília é uma senhora de 50 anos. Em termos normais de um ser humano, ela já devia ter entrado na menopausa. Como uma cidade que foi bastante maltratada sob vários aspectos, ela definitivamente entrou na menopausa. Não. E, portanto, precisa já de um tratamento. E de um tratamento bastante mais radical do que às vezes a gente imagina. Eu tenho batido muito na cidade. Então dizem, não, o Gastal é um chato, ele trata a cidade de uma maneira muito ortodoxa às vezes, ou heterodoxa, dizem outros, mas não importa como eu trate, importa é como as pessoas percebem que eu estou tratando. Eu estou tentando convencer de uma tese que não é fácil, porque a relação com Brasília acaba sendo quase sempre muito amorosa, mas muito amorosa dentro do espaço em que a gente vive. E os espaços onde a gente vive, a gente acaba gostando deles do jeito que eles são. E não necessariamente esses espaços são aquilo que deviam ser. Não. Lúcio Costa é uma espécie de Bíblia que a gente lê, mas que não foi nem interpretada e muito menos aplicada em Brasília. É bom lembrar que o Lúcio fez a famosa cruz curva, não é? E ele desenhou até a W3. Daquele momento em diante, foram os rapazes que basicamente o Oscar trouxe para cá, que vinham nas segundas-feiras depois do almoço, não é? E iam embora nos sábados, antes do almoço, para o Rio de Janeiro. O horário era, inclusive, em função de, pelo menos, eles terem 3 dias e meio de praia por semana garantidos no Rio. Porque era toda a garotada de Copacabana, e eu conhecia essa gente toda. E eles tinham que ter pelo menos 3 dias e meio de praia por semana para aguentarem o Cerrado depois. E vocês todos que estão aqui sabem o que é o Cerrado e o que o Cerrado cobra de nós. Nós estamos há 100 e não sei quantos dias sem uma gota de chuva. Era hoje, né? Não chegou ainda. Então, ser brasiliense tem implicações, inclusive físicas, não é? E físicas mesmo, cobranças em que o corpo da gente paga um imposto alto. E o pessoal que veio para cá, muitos fizeram isso por diletantismo, não com a seriedade que a gente gostaria que tivessem. E o resultado a gente vê na Asa Norte, principalmente. Eu não sei se todo mundo faz isso, faz esse trajeto conscientemente.
eu convido a todos que num fim de tarde, não precisa ser fim de tarde, a qualquer hora do dia, saiam pela W3 Norte e percorram a W3 Norte no sentido sul, extremo norte, na W3, olhando com prazer, e eu pago quem acabar essa visita de um extremo a outro, com prazer, não estou querendo nenhum prazer especial, só prazer, olhando para o lado esquerdo e que diga, eu tive uma sensação estética, eu tive algum prazer estético ao olhar a W3 Norte, o lado esquerdo, algo que me transportou a pelo menos aquela visão que eu tinha da cidade onde eu morei em 1940, 50, 60, em qualquer outro lugar deste país. Eu desafio, não importa que lugar do país eu morei, que eu tivesse uma avenida como a W3 Norte do lado esquerdo. Eu desafio alguém que diga que tem o mesmo prazer de andar pela W3. Aquilo é uma monstruosidade. Aquilo é uma coisa de cidade fantasma para fazer filme de terror em Hollywood ou onde quer que seja. Aquilo deveria ser, me desculpe o meu governador, mas aquilo devia ser implodido, de preferência com os autores lá dentro. Vamos ao outro lado, ao direito. Ao lado direito. Ao lado direito nós temos uma série de edifícios. Os edifícios, em geral, não são ruins. Tem, inclusive, edifícios muito bons. Mas tentemos andar na área comercial. A área comercial são cubos arquitetonicamente bem, até assim, bonitinho o cubo, uns cubos e tal. Agora, você só tem acesso ao cubo por escada. Alguém que tiver algum problema físico não consegue subir porque só tem escada. Não. Aí, ao fazer o cubo, sobraram entre 23 e 27 centímetros até a beira da calçada. O que ocorre? Nenhum cadeirante poderá andar por ali. Pessoa normal, com perna normal, um pouco mais gordinho, também não anda por ali. Ali só anda a Gisele Bündchen com um pé diante do outro. E sem muito quadril, porque não anda também. Se tiver um quadril um pouco mais largo, não caminha. E toda o lado da residencial norte da W3 é assim, de cabo a rabo. Ficam os comerciais. Então, isto foi o que aconteceu com Brasília. Portanto, nós temos que fazer uma Brasília